Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar qual é a nossa aula, o nosso objeto e detalhamento. Temos aí a aula de número 4, com o objeto de conhecimento fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. O detalhamento nós temos coordenadas geográficas, latitudes e longitudes, paralelos e meridianos. Então, esse é o nosso detalhamento da aula de número 4 e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula, né? Nós vamos rever alguns conceitos básicos para a gente chegar lá nas coordenadas geográficas, né? Localizar ali os pontos das coordenadas, se ele está no hemisfério norte, no hemisfério sul, leste ou oeste. E aí nós vamos rever alguns conceitos. Nós temos aí, olha, os hemisférios, né? O hemisfério norte, ele pode ser chamado de setentrional ou boreal. Então, você pode verificar uma informação, aquele país, aquela cidade está localizado no hemisfério setentrional. Então, você já sabe que é no hemisfério norte. Está localizado no hemisfério ali boreal. Você já sabe que está no norte. Quando a gente tem aqui, olha, sul, meridional ou austral, então a gente já sabe que aquela parte do espaço geográfico está inserido abaixo da linha do Equador. Hemisfério norte, setentrional ou boreal, acima da linha do Equador, e abaixo da linha do Equador, aquela faixa nós podemos chamar de hemisfério sul, meridional ou austral, tá bom? Então, vamos observar agora a imagem, e aqui a gente tem, olha, toda essa área que está em verde, nós temos o hemisfério norte, tá bom? E a parte abaixo da linha do Equador, né, as porções oceânicas, as porções de terra em cada um dos continentes, nós temos o hemisfério sul. E aí, a gente pode observar também com aquelas outras denominações, né, de setentrional, meridional, austral ou boreal. Mas, no geral, a gente tem aí hemisfério norte e hemisfério sul. Apenas para vocês, a título de informação, né, verificarem aí em alguns textos, vocês já sabem aí a qual hemisfério se refere. E o hemisfério leste, que a gente vai verificar agora, e oeste, eles recebem também outra denominação, que seria de oriental ou oriente, tá bom? E aí nós temos hemisfério leste, e aí eu sei que no hemisfério leste, né, a gente pode ter essa outra denominação. Inclusive, isso a gente fala bastante quando a gente está falando sobre esse processo de formação histórica no Ocidente, no Oriente, na Europa Oriental ou na Europa Ocidental, né? Isso a gente está se referindo à porção ali da localização, né? Do lado leste ou a porção mais a oeste. E o oeste nós temos ocidental ou ocidente, tá bom? Então aí, para vocês entenderem. Vamos verificar agora o mapinha. E aí no mapa nós temos, olha, a porção que a gente observa, né, a leste do meridiano de Greenwich, né, essa área que está em destaque em amarelo, e essa em lilás eu tenho a oeste do meridiano. E verifiquem também que a gente tem aí dois principais pontos, né? Ao meridiano de Greenwich, eu estou me referindo na parte leste ou oeste. Quando eu falo da linha do Equador, eu estou me referindo ali ao norte ou ao sul, tá bom? Então, aí, algumas informações para a gente relembrar, né? Alguns conceitos para a gente entender os paralelos, os meridianos, latitude, longitude, até chegar lá nas coordenadas geográficas, né? Então, passo a passo. Então, a gente já sabe aí a localização e agora vamos ver o que são os paralelos e meridianos. Então, eu tenho linhas imaginárias, né? Tanto os paralelos quanto os meridianos. E essas linhas imaginárias, gente, elas são traçadas aí sobre a Terra, né? E aí eu vou ter essas linhas imaginárias traçadas ali num ponto relacionado com relação a um mapa, a uma superfície plana, né? E aí eu vou definir aqui, olha, cartograficamente, né, os pontos da Terra, certo? E aí isso vai estabelecer o quê?
até chegar às coordenadas geográficas, eu vou ter antes disso latitudes e longitudes, tá bom? Então, essas linhas imaginárias que vão ser traçadas aí sobre a Terra, e aí eu vou chegar ali na minha latitude e na minha longitude. Lembrando que essa latitude e essa longitude, elas vão ser traçadas ali com relação aos meridianos e aos paralelos da Terra, certo? Então, apenas para a gente ter esse entendimento. Vamos verificar agora aí essas linhas, né, que são traçadas. Eu tenho aí os paralelos e os meridianos para vocês observarem, e aí nós vamos verificar os principais paralelos da Terra, tá bom? Eu vou ter aqui, olha, linha do Equador, tá bom? Lembra? Ela vai dividir ali hemisfério norte e hemisfério sul, né? Essa porção aí da Terra. E aí, além da linha do Equador, eu tenho mais outros 4 paralelos. Aqui eu vou ter, olha, o Trópico de Câncer e aqui o Círculo Polar Ártico. Na porção sul eu tenho quem? Trópico de Capricórnio, tá bom? O de Câncer lá no hemisfério norte, ao sul eu tenho o Trópico de Capricórnio. E o Círculo Polar Antártico, tá bom? Então, esses são os 5 principais paralelos. Professora, eu tenho apenas esses paralelos aí traçados, essas linhas imaginárias traçadas? Não, eu vou ter outras linhas, tá bom? Cada uma ali sendo referenciada com uma distância em graus, a linha do Equador, né? Lembrando que a linha do Equador ela está a 0 grau. E aí eu tenho outros paralelos, certo? Esses são os 5 principais paralelos que eu coloquei aí para vocês. Os meridianos, vamos verificar agora o meridiano. Então, aqui eu tenho várias linhas, né, que são traçadas, aí como vocês podem observar. E aqui eu tenho o principal, que é o meridiano de Greenwich. E aí eu vou dividir aqui a Terra em hemisfério oriental, que pode ser também o hemisfério leste, né? E o hemisfério ocidental, que pode ser aí o hemisfério oeste. Então, aqui eu tenho o leste e do outro lado aqui eu vou ter o oeste. Coloquei o ozinho aí apenas para a gente relembrar, certo? Aí nós vamos observar agora os paralelos. Olha, os paralelos, eles são eixos, né, que estão no sentido horizontal, como a gente observou. Nós vimos a linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e os 2 círculos polar, né? O Antártico e o Ártico. Então, esses eixos, eles estão inseridos no sentido horizontal, então eles vão circundar imaginariamente, né, o nosso planeta. E essas medidas, elas vão estar como? Em graus, tá bom, gente? Então, nós temos a linha do Equador, que está aí a 0 grau, então vou botar bem aqui, 0 e uma bolinha aqui, que significa o grau, tá bom? Então, eu vou ter aqui a minha linha do Equador, mais uma vez aqui, que está a 0 grau. Aí eu tenho o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, os círculos polares e também outras linhas imaginárias, e aí a gente tem uma distância de cada uma delas com relação à linha do Equador. O principal paralelo nós temos aí, olha, qual é? A linha do Equador. E aí nós temos a zona da Terra que mais recebe raios solares, né? É justamente essa faixa que está aí na linha do Equador, que é justamente essa área equatorial, essa área tropical, ou até mesmo como a gente chama, intertropical, né? Então a gente vai receber uma maior quantidade de raios solares, nesse sentido, né, perpendicular, que vai ser mais forte, se a gente está recebendo aí mais raios solares nessa faixa da Terra, que a gente vai verificar agora aí na imagem, olha, que vai definir as zonas climáticas, né, do nosso planeta. Então, o que, que vai acontecer? Se eu recebo uma maior quantidade de raios solares nessas faixas próximas à linha do Equador, o que, que vai acontecer? O clima, as temperaturas vão ser mais elevadas. Então, por isso que a gente fala, quanto mais próximo você está ali da linha do Equador, mais quente vai ser. Você vai se distanciando da linha do Equador, indo em direção aqui à zona temperada, né? A zona temperada do sul,
ou aqui para essa faixa da zona polar antártica, essas temperaturas elas vão ficando mais baixas. Por quê? Porque os raios solares, gente, eles vão incidir mais aqui nessa região que vai ser mais quente, que é onde a gente tem o clima equatorial, o clima tropical, e aí na zona temperada do sul, isso vale aqui também para a zona temperada do norte e para a zona ártica, porque a gente está se distanciando da linha do Equador, né, tanto para norte quanto para sul, e aí a gente vai observando essas mudanças com relação às temperaturas, apenas para a gente relembrar também aí as zonas climáticas do nosso planeta, tá bom? E aí a gente tem esse entendimento maior quando nós vamos estudar ali sobre os climas do mundo, né? E aí a gente percebe isso, por isso que a gente tem aí esse conteúdo antes, né, dos paralelos, dos meridianos, dessas zonas climáticas da Terra, para a gente já ter esse entendimento, certo? Vamos agora aos meridianos. Os meridianos, gente, eles já são eixos no sentido vertical, né, aí do planeta, tá bom? E aí, ao contrário da linha do Equador, né, nós temos aqui, olha, o nosso meridiano de Greenwich, né? Vou colocar ele aqui em duas linhas. E aqui eu tenho, né, o lado leste ou oriental e o lado oeste ou ocidental, né? Então a gente já tem aí também aqui as medidas, só que eu vou ter o quê? Longitudes. Lá nos paralelos eu tenho o quê? Latitudes, tá bom? E aqui a gente vai perceber também nos meridianos, olha, os fusos horários. Nos paralelos nós vimos, além das coordenadas geográficas, né, da latitude, o paralelo ele também, eles vão definir ali para mim as zonas climáticas da Terra. Já os meridianos, eu tenho essa distância em grau, que vai ser denominada aí de longitude, eu vou ter também a questão dos fusos horários, né? Dos 24 fusos aí do nosso planeta. E aí nós temos as coordenadas geográficas. O que são coordenadas geográficas, né? Nós temos aí, olha, a forma de representar a Terra, né? É uma forma de representação cartográfica, tá bom? Então, eu vou representar ali todo o planeta, ou vou representar um país, um continente, uma parte do espaço geográfico. E aí nós temos as coordenadas geográficas, representa e localiza qualquer ponto da superfície da Terra, gente. Ou seja, aí onde você está inserido, onde você está agora assistindo essa aula, você tem uma coordenada geográfica, você tem uma latitude, você tem uma longitude. E se você me passar essa latitude e essa longitude, seja ela ali a partir de um telefone celular, você está me passando ali por e-mail, você está me passando essa informação e eu colocar essa informação na internet ali, eu consigo te localizar. Mesmo não sabendo qual é o município que você está, qual é o estado, qual é o país que você está inserido, mas com essas coordenadas geográficas eu consigo identificar ali o ponto onde você está, e seja ele onde for na superfície terrestre, certo? E aí nós temos que as coordenadas geográficas vai ser composta aí por algumas linhas imaginárias, né, que nós vimos. E quais são essas linhas? Eu tenho os paralelos indicando que as latitudes, e os meridianos, eles vão me indicar o quê? As longitudes. Então, isso aqui vai compor para a gente as coordenadas geográficas, tá bom? Por isso que eu falei, essa coordenada geográfica, ela está ali no hemisfério norte, ela está no hemisfério sul, por isso que a gente tem que ter aquele conceito inicial para relembrar, né? O que é hemisfério norte, o que é o sul, o que é o leste, o que é o oeste, tá bom? Aí nós temos algumas imagens com essa distância em graus, né? Latitude, eu tenho distância em graus com relação à linha do Equador. Longitude, distância em graus com relação ao meridiano de Greenwich, tá bom? Então, para vocês não esquecerem. Aqui, latitude, eu tenho o quê? Equador. Está a 0 grau. Opa, deixa eu voltar aqui. Está aí a 0 grau, tá bom? E aqui, olha, eu vou observar a distância em graus. A distância em graus, gente,
da minha latitude, ela vai variar de 0 a 90 graus. Olha aqui, ó, 30, 60, 90 graus, tá bom? Seja para norte ou seja para sul. E aqui eu tenho a minha longitude e eu vou ter aqui o meridiano de Greenwich, tá bom? E aí eu vou perceber também essa distância em graus, que já vai variar de 0 a 180 graus, tá bom? Seja para leste, seja para oeste, certo? E aí nós temos as coordenadas geográficas, essas longitudes, gente, elas também vão determinar para a gente, como nós verificamos lá no início, elas vão determinar os fusos horários do mundo, tá bom? E aí nós temos essas latitudes, elas determinam o quê? Os tipos de clima da Terra, que são as zonas climáticas da Terra, né? Que nós verificamos durante o início da aula, né? Que a gente viu ali aqueles mapas, eu coloquei para vocês que os raios solares eles vão incidir diretamente naquela faixa equatorial, né? Faixa equatorial próximo à linha do Equador, né? E que fica entre os trópicos, onde a gente vai encontrar climas tropicais, climas equatoriais, climas áridos, climas semiárido, que é justamente esses climas que apresentam temperaturas mais elevadas, né? É mais quente nessas regiões, tá bom? E aí você vai se distanciando da linha do Equador, os climas, né, as características climáticas, os tipos de climas, né, dessas regiões mais distantes ali da linha do Equador, que são na zona temperada do norte, na zona temperada do sul, e naquela parte ali, além dessas zonas temperadas, essas temperaturas, né, essas características climáticas, elas vão mudando. E isso se dá por conta, né, do eixo de inclinação do nosso planeta, dessa incidência de raios solares que vão incidir mais nessa faixa. E aí nós temos um mapinha, olha, com relação às longitudes, né? E aí cada uma dessas faixas que vão ser definidas aí por esses meridianos, né, por essas linhas imaginárias, nós vamos encontrar o quê? A diferença com relação aí ao horário do nosso planeta, tá bom? E aí nós temos essas mudanças, né, que são os fusos horários, tá bom? Que ele vai ser definido ali no meridiano de Greenwich, tá bom? E aí nós temos, seja para o lado leste, seja para o lado oeste, você vai aumentando as horas ou vai diminuindo, no caso, aí para o lado oeste. Mas sempre sabendo qual é o meu ponto de referência. Eu quero saber o horário de Manaus agora com relação a quem? Com relação a Brasília? Com relação ao Acre? Se for com relação a Brasília, eu vou aumentar 1 hora. Se for com relação ali ao horário do Acre ou ao sul do Amazonas, onde a gente tem um outro fuso horário, eu vou diminuir. Significa que é 1 hora a menos ali com relação a Manaus. Já Brasília, que está do lado leste, eu tenho 1 hora a mais. É bem simples, gente. Você só precisa saber o seu ponto de referência. A gente tem ali algumas questões, né, de vestibular, onde você precisa, eu embarquei no ponto X e era 9 horas da manhã. Viajei por 8 horas, mas na cidade Y era um outro fuso horário. Aí você precisa fazer o passo a passo e ir somando ali a quantidade de horas ou diminuindo, né? Porque se você está indo para o lado leste, você está no oeste, você vai diminuindo as horas. E também ter ali um ponto de referência, né? Qual é o horário que eu vou ali identificar? Mas, no geral, nós temos isso do nosso mapa, né? Dos fusos horários, né? Os 24 fusos, diminuindo o horário e aumentando ali, seja para o lado leste, seja para o lado oeste. E também ter um ponto de referência, certo? E aí nós temos as coordenadas geográficas. Essa sobreposição, né, destas linhas imaginárias que nós verificamos ali no nosso mapa, que a gente vai rever mais uma vez. As principais referências nós vimos que são quem? Linha do Equador e o meridiano de Greenwich, tá bom? A linha do Equador, eu tenho ali os paralelos e eu vou identificar a minha latitude. O meridiano de Greenwich, eu tenho ali
vários meridianos, né? Várias linhas imaginárias que são traçadas e eu vou sempre identificar a minha longitude. Tenho latitude, tenho longitude, vou chegar a quem? A coordenada geográfica, certo? Vamos verificar agora no mapinha mais uma vez. Aí nós temos as localizações, certo? Do ponto oeste, do ponto leste. Então, aqui só para a gente rever a linha do Equador, tá bom? A 0 grau. Meridiano de Greenwich também a 0 grau. E aqui eu tenho os lados. Leste, lado oeste. Aqui acima da linha do Equador, norte. Abaixo da linha do Equador, o sul, tá bom? Então, cada uma dessas linhas, qualquer ponto eu vou identificar aí a partir dessas informações. Vamos verificar agora as latitudes, olha. Nós temos aí a latitude, e aí essa distância em graus, em qualquer ponto da superfície da Terra, em relação a quem? A linha do Equador. E isso vai variar, como a gente viu lá no mapinha, né? De 0 a 90 graus para norte, 0 a 90 graus para sul. Somando 90 com 90 vai dar quanto? 180 graus, tá bom? Então, essa é a variação da latitude. Ah, professora, eu encontrei uma latitude de 185 graus. Não existe, porque ela vai variar ali de 0 a 90 graus para norte, 0 a 90 graus para sul, tá bom? E aí eu chego no total de 180. Lembrando que todo o hemisfério, todas essas linhas imaginárias. A longitude, olha, eu tenho ali a distância, né, com relação ao meridiano de Greenwich, também em graus, né, em qualquer ponto da superfície da Terra. Aí ela vai variar agora de 0 a 180 para leste e 0 a 180 para oeste. Eu coloquei esse E e esse W aí para vocês, por quê? Porque isso pode também, esse mapa, geralmente eles vêm convencionado, olha, aqui na língua inglesa. Tá vendo aqui o Ezinho do leste? Porque tá em inglês, tá bom? Aí o oeste que vem com um W, que nem nesse mapa que tá aqui, olha. Eu coloquei para vocês. Aqui tá um E, olha. A gente costuma ver um L, mas é porque está aqui em inglês. E aqui também vocês podem encontrar o Wzinho, mas vocês já sabem que é aqui oeste. E o leste pode vir representado com o L ou com o E. E isso vai totalizar 360 graus. Professor, achei uma longitude de 360 graus. Não tem. Professor, achei uma longitude de 185 graus. Também não tem, porque ela vai variar de 0 até 180, seja para o lado leste, seja para o lado oeste, certo? E aí, somando as duas, né, essa distância em graus para cada lado, vai ter um total de 360 graus, que é a circunferência aí do nosso planeta, né, que tem 360 graus, foi convencionado, né? E aí nós temos as coordenadas geográficas, olha. Vocês já viram esse mapinha? Nós temos nesse mapa, olha, alguns pontos. E nesses pontos a gente vai identificar agora, a gente vai colocar em prática para verificar se vocês aprenderam que são latitudes e longitudes. Aí qual é a dica que eu dou para vocês? Procurem sempre, inicia procurando a latitude, tá bom? A latitude ela pode ser norte ou sul. Então, eu já vou procurar se esse ponto... Aí, a gente tem o ponto A, o ponto B, eles estão acima da linha do Equador. Então, eu já sei que essa latitude, ela é uma latitude norte. Os pontos C e D, olha, que está ali embaixo, vocês estão vendo a linha do Equador? Daqui a pouco eu vou mostrar de novo. Eles estão no hemisfério sul. Então, já fica a dica. Procurem primeiro a latitude. Aí, eu identifico se essa latitude ela é norte ou sul. E aí depois eu vejo a quantos graus de distância ela está em relação à linha do Equador. Aí depois, com calma, longitude. A longitude ou ela está do lado leste ou está do lado oeste, tá bom? Identifiquei o ponto ali no meu mapa. Aí eu vejo quantos graus de distância ela está ali em relação ao meridiano de Greenwich, tá bom? Latitude com relação ali à linha do Equador, longitude, meridiano de Greenwich.
Vamos verificar agora no mapa? Aí nós temos alguns pontos aí, eu vou mostrar para vocês, olha. Eu procuro primeiro quem? Latitude, né? Então, vamos ver aqui o ponto A, olha. No meu ponto A, olha, eu tenho aí, olha, esse ponto A inserido. Vou botar bem aqui. Ponto A. Aí eu vou colocar aqui latitude. Posso abreviar aqui dessa forma. Latitude. Aí eu observo. Eu tenho aqui a minha linha do Equador, olha, a 0 grau, tá bom? E aí eu vou observar esse ponto aqui. Ele está, olha, deixa eu botar aqui traçado aqui para ficar bem retinho. Ele está aqui nessa linha de 50 graus. Então, aqui eu tenho 50 graus, que é bem em cima da linha, né? Então, eu tenho 50 graus, bota a bolinha aqui de graus. Tá onde, gente? No norte ou no sul? Acima da linha do Equador, no norte, tá bom? E a longitude? Eu vou colocar aqui agora, longitude. Então, eu vou pontuar. E aí, eu verifico a minha longitude, quantos graus com relação aqui ao meu meridiano de Greenwich, né? Então, eu já sei que essas minhas linhas, elas são traçadas aqui, olha, forma vertical. Então, eu tenho 100 graus aqui com relação a essa distância do meridiano de Greenwich. Então, eu vou colocar aqui a minha longitude, 100 graus, e aí você coloca se ela está do lado leste ou oeste. Eu sei que está do lado oeste. Aí eu boto um Ozinho. Aí ficou parecendo um 0, né, gente? Deixa eu voltar aqui e escrever aqui oeste. E aí vocês já vão saber. Vou botar o O aqui, tá bom? E aí vocês vão inserindo e procurando os outros pontos, tá bom? O ponto B, olha, eu não vou mais colocar aí a numeração para vocês, mas eu vou traçar a linha, olha. Ponto B não, vamos para o ponto C, né? Aqui eu tenho, olha, o meu ponto C, eu vou seguindo aqui a linha. Aí vocês podem fazer isso com uma régua, olha, para ficar mais fácil. Está em 20 graus, né? Então, aqui eu tenho 20 graus, eu já estou no sul, né? Abaixo da linha do Equador, no sul, tá bom? Traçar aqui a linha para a gente ver a longitude, olha. O meu ponto C, a minha longitude está aqui, olha, em 40 graus. Então, eu tenho longitude de 40 graus com relação ao meridiano e a minha longitude também está do lado oeste, certo? Aí vamos verificar mais um mapinha. Nesse mapa eu tenho outros pontos, olha, para vocês observarem. E aí a mesma coisa, olha, a gente vai verificando cada um dos pontos, né? Vamos ver aqui do ponto H, olha, tá aqui na Oceania, ó. Então aqui eu tenho o ponto H. Aí eu verifico aqui, olha, 20 graus, né, de latitude sul, e verifico aqui a minha linha. Esse mapa ele já está traçado assim, olha. Está mais ou menos aqui entre os 160, né, próximo dos 160 graus de longitude. E aí eu tenho uma longitude leste, tá bom? Então, aí vocês já conseguem verificar. É bem simples, gente. Pegou a retinha, traçou ali, pega uma régua, traça ali uma linha, verifica onde é que está aquele ponto. Ah, está mais próximo de 120, então eu tenho ali 125, 130 graus. Você sempre tem que verificar as outras longitudes que estão aí ao lado. É muito simples da gente localizar esses pontos. Vocês só precisam lembrar que latitude ou ela é norte ou ela é sul. E longitude, leste ou oeste, tá bom? Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima.